Vamos lá, crianças. Tia Adriana falou no vídeo que o conteúdo sobre verbo iniciaria na página 8. Na verdade, o conteúdo inicia-se na página 7 e as páginas 207 inicia-se na página 207 e a atividade estão nas páginas 208 e 209. E a Adriana vai fazer a leitura da atividade e ao mesmo tempo vai fazer a correção para vocês acompanharem, tá certo? Questão 1. Leia os versos abaixo. Amanheceu um lindo dia, cheirando a alegria. A palavra cheirando é do verbo cheirar, dando sentido de exalar perfume. Crie uma frase usando o mesmo verbo. Então você vai pegar o verbo cheirar e vai flexionar. Você não vai colocar eu cheirar, não. Como tia Adriana falou aqui na conjugação do verbo. Você pode dizer eu cheiro, minha mãe cheira, nós cheiramos, nós sentimos o cheiro. Então você tem que flexionar o verbo de acordo com a pessoa. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, ou eles. Ou se você colocar um substantivo, um nome de pessoa, um nome da uma flor, por exemplo, substantivo comum, uma flor, certo? Preste atenção que o verbo ele tem que ficar de acordo com o substantivo que aparece na frase. 2. Destaque os verbos nas frases. Lembre que o verbo é a ação que uma pessoa realiza, que um animal realiza. Um animal, que eu falo, um animal é um mamífero, um réptil, peixe, uma ave, certo? Porque o homem também é um animal. Só que ele é diferente dos outros animais porque ele tem um raciocínio, certo? Vamos lá para a primeira alternativa. João comprou 4 camisas, 2 calças e 2 bermudas para ele. Onde está o verbo nessa frase? O verbo é o que João fez com essas camisas, calças e bermudas. João comprou. Então, comprou é o verbo, certo? Você pode ver, ó, tem um nome de pessoa e depois do nome da pessoa vem a ação. Vem a ação que João realizou. A ação de comprar os objetos, certo? Então, nessa frase, nós encontramos somente o verbo, que é a palavra comprou, certo? Letra B. Converso e tomo sorvete enquanto caminho na praia. Olha, observe que aqui tem mais de um verbo. Esses verbos, ele não vem acompanhado de um substantivo, certo? Tem as ações, mas não tem o nome de pessoa. Por exemplo, não tem o nome de pessoa que vem antes do verbo, não tem. Tem apenas os verbos, tem as ações. Então, quais são as ações dessa frase? Converso, que é do verbo conversar. Tomo sorvete, ele vem aí o contrário. Primeiro vem a ação, depois que vem o substantivo. O que é que faz com sorvete? Eu tomo. Então, tomo também aí é a ação. Enquanto caminho na areia. Caminho é uma ação também. Caminho não é a pista, no caso, que está falando. Caminho é o verbo que você está realizando lá na areia. É do verbo caminhar. Então, eu caminho. Caminho também é o verbo. Converso, que é do verbo conversar. Tomo, que é do verbo tomar. E caminho, que é do verbo caminhar. Então, na frase B, aparecem três verbos. E vocês destacam, de preferência que vocês façam esses destaques com lápis de cor, para ficar a atividade de vocês bem organizadas, certo? Vocês escolhem a cor da preferência de vocês. Mas que é bom que vocês destaquem, grifa a palavra com lápis de cor, certo? Letra C. Meus tios me levaram ao shopping no domingo para almoçarmos juntos. Meus tios me levaram ao shopping.
Então, a palavra levaram, que é do verbo levar, meus tios levaram, ela está no plural. Por quê? Está relacionada a meus tios, que é mais de uma pessoa. A partir de duas pessoas, você também tem que colocar o verbo no plural. Meus tios levaram. Você não pode dizer meus tios levou, porque meus tios está no plural. Então, o verbo também tem que acompanhar em gênero e número. No caso aí, em número, né? Singular e plural. Aliás, isso, singular e plural. Então, meus tios estão no plural, levaram também vai para o plural. Levaram ao shopping no domingo para almoçarmos juntos. Então, se mais de uma pessoa estão almoçando juntos, então almoçarmos também está indo para o plural, certo? Então, os verbos dessa frase são levaram e almoçarmos. Frase D. Fui ao cinema com as minhas amigas, mas o filme era péssimo. Fui é um verbo que você saiu de sua casa para outro lugar. Então, fui é verbo, mas o filme era. Era também é um verbo. Era faz parte do verbo ser. Sobre as frases da questão anterior, responda. Qual frase tem a maior quantidade de verbos? Então, dessas 4 frases, teve um aí que nós destacamos 3 verbos. Foi a frase B, certo? Então, a frase B, vocês escrevem. A frase que tem a maior quantidade de verbos é a frase B. E a frase com menos verbos, qual é? A frase que há apenas um verbo é a frase A, porque você só grifou a palavra comprou. Quando você tiver grifado todos os verbos, você vai perceber quantas palavras foram grifadas em cada frase. Mas aí, como nós estamos já fazendo a correção, aí vocês já acompanham. Na letra A, vocês colocam a frase B e na letra B, vocês colocam a frase A. Qual frase apresenta verbo que indica estado? Essa frase da letra D, fui ao cinema com as minhas amigas, mas o filme era péssimo. Então, era é o verbo que indica estado. Fui ao cinema, está na frase D, o verbo era está na frase D, então você coloca lá, na alternativa C, a frase que indica, que tem um verbo indicando estado, como é a frase D, certo? Questão 4. Determine se os verbos em destaque na frase expressam ação, estado ou fenômeno da natureza. Você vai colocar uma dessas 3 palavras nesses espaços, certo? Todos os dias, Carla sai para caminhar com sua mãe. Está aí destacado o verbo sai, que vem do verbo sair. Então, ela se movimenta para ir de um lugar a outro. Então, aí é uma ação. Letra B. Eu e minha irmã fizemos churros para o lanche. O verbo destacado aí é fizemos. Também indica uma ação, a ação de fazer, de preparar os churros. Letra C. Normalmente à noite meus pés ficam frios. Então, o verbo ficam aí, que é do verbo ficar, indica o estado, é como ficam os pés, certo? Então, é um estado. Dificilmente, letra D, dificilmente neva no Brasil. Então, neva é um fenômeno da natureza. Aí vocês colocam cada palavra dessa em negrito, aí nesses espaços para indicar esses verbos, se são ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Questão 5. Complete as frases empregando os verbos do quadro. Os verbos são dorme, passear, dificultou, cantará e prepara. Letra A. A avó levou seus netos no parque. Qual o verbo que se encaixa aqui? Para
passear no parque, certo? Letra B. O mar agitado, o trabalho dos pescadores naquele dia. Então, o mar agitado. O que é que acontece com o trabalho do pescador? O mar agitado dificultou, né? Não se tornou mais difícil o trabalho dos pescadores naquele dia. Então, a palavra dificultou é a que combina melhor nessa frase. Letra C. Disseram que Nádia, tracinho, no casamento de seus primos. Disseram que Nádia cantará no casamento dos seus primos. Cantará combina nessa frase. Letra D. Antes de ir correr, uma vitamina para tomar no caminho. Então, antes de correr, o que combina aqui com vitamina? Desses verbos combina aqui preparo. Antes de correr, preparo uma vitamina para tomar no caminho. Letra E. Todos os dias, depois do almoço, o meu pai na rede. O que a gente pode fazer na rede? Dormir, né? Então, o verbo dorme já está aqui flexionado, já está conjugado. Dorme, você coloca lá, meu pai dorme na rede. Questão 6. Numere fazendo a correspondência entre o objeto e a sua ação e pinte a figura que sobra. Essas palavras numeradas são verbos. Então, com cada objeto desse, o que é que eu realizo? Qual é a ação que eu realizo ou que os seres realizam, né, no caso de animais também, estou falando, realizam de acordo com esses verbos. Então, varre. O que é que eu uso aqui para realizar essa ação de varrer? A vassoura. Então, você coloca lá na vassoura o número 1. A vassoura varre. 2, corta. Qual é o objeto aqui que faz essa ação? Que eu uso para realizar essa ação? Eu uso a tesoura. Então, a tesoura corta. Número 2. 3, toca. Qual é o objeto? Está relacionado ao verbo toca. O objeto aqui é o violão. Então, eu vou colocar no violão número 3. Número 4, anda. Anda. Você anda com qual objeto desses aqui? Com a bicicleta. Então, lá você coloca o número 4. Alimenta. O que é que alimenta aqui? Você pode usar dois objetos, escolher, aliás, 2 objetos para colocar, numerar, para corresponder, né, com a palavra alimenta. Mas só que já tem aqui ao lado a palavra nada. Então, vocês já eliminam um dos alimentos. Então, alimenta vai ser para o caju, nada vai ser para o peixe, que é o que ele faz no mar. Escreve, você usa a caneta para escrever. E passa, usa o ferro, certo? Então, é essa a nossa correção de português.